muitas pessoas não conseguem viver uma experiência com Deus, sabe por quê? Porque o coração delas está endurecido, porque elas não têm um coração predisposto para ouvir a palavra de Deus. Elas racionalizam demais, elas transformam a palavra de Deus numa coisa muito banal. Elas acham que a palavra de Deus é uma forma de manipular as pessoas, de enganar as pessoas, e elas se fecham para Deus. Mas essa mulher, ao contrário, não. Essa mulher abriu o coração dela e ela disse: o seu Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. E isso já mostrou o interesse dela por Deus. E naquele momento, os espias então começaram a dialogar com ela. E ali, qual que era o interesse dessa mulher? O único interesse dessa mulher era um só, e deveria ser o interesse de todo crente. O interesse dela era genuíno. O interesse dela era se livrar da morte. O interesse dela era se livrar do juízo de Deus sobre Jericó. Sabe como é que a nossa pregação é, principalmente no Brasil hoje? A nossa pregação é muito errada. Porque muitas pessoas chegam no evangelho pelos motivos errados. As pessoas chegam no evangelho porque foi prometido para elas algo, que elas teriam uma casa, que elas teriam um carro, que elas teriam uma vida nova, que elas teriam um emprego novo, e elas se achegam ao evangelho com a motivação errada, e às vezes elas até permanecem no meio da fé. Por quê? Porque elas encontraram em Deus o quê? Elas encontraram em Deus uma oportunidade para vencer na vida. Não é errado pensar isso de Deus, mas não deve ser a mensagem principal do evangelho. Então tudo que essa mulher queria era livrar-se da morte. Tudo que essa mulher queria era não enfrentar o juízo de Deus sobre Jericó. É assim que os crentes devem se aproximar de Deus. Deus, se você for muito justo e muito honesto no seu pensamento, você vai compreender que Deus não te deve nada. Está tudo pago já. Que já está tudo pago. Deus não ficou devendo nada para ninguém aqui. Muito pelo contrário, nós é que estamos devendo para Deus, se a gente botar na ponta do lápis. Então Deus não deve nada para ninguém. Tudo já está pago. Deus já pagou tudo. E se Ele fechar a torneira, fechar a porta, fechar tudo, para nós nunca mais termos a oportunidade de desfrutar de nenhuma das suas bênçãos, ainda assim nós estamos no lucro. Porque a missão do evangelho não é te dar uma vida melhor. A missão do evangelho é livrar você do juízo e da ira de Deus. E é isso que o evangelho cumpre. Essa é a missão. E esses homens não prometeram nada para Raabe. Eles não chegaram para Raabe e falaram: Raabe, nosso Deus é o melhor mesmo, Raabe. O Deus de vocês aí não está com nada. Não, nosso Deus, se você vir para o nosso Deus, você vai ver. Você mora aqui em Jericó, você vai ter casa própria lá em Israel. Olha, Raabe, se você vier para servir o nosso Deus, você vai ver, você vai arrumar um emprego melhor do que esse que você tem. Eles não prometeram nada disso para ela. A única coisa que essa mulher queria era a salvação da vida dela e da família dela. É isso que ela mirou, e foi isso que ela começou a conversar com os espias. Continua a leitura para nós, vamos lá. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Vê a motivação dela? A motivação dela é o seguinte: eu não posso morrer. Grande parte dos crentes não entende o evangelho e não sabe qual que é a função principal do evangelho. O evangelho tem uma função principal. Sabe qual que é a função principal do evangelho? Nos livrar do juízo de Deus, da morte que era a certeza para todos nós. E eu não estou falando da morte física, eu estou falando da segunda morte, a morte eterna. Muitos crentes estão querendo viver uma boa vida aqui nessa terra, que não é errado, mas não se esquecem que a missão principal do evangelho é livrar a vida deles do inferno. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente tem muita justiça própria. A gente começa a olhar para o nosso padrão moral e a gente fala: até que eu não estou tão ruim não. Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia. E a gente vai começando a se encher da tal da justiça própria. A gente vai ficando todo empoderado da justiça própria que a gente tem, e a gente se acha merecedor de alguma coisa.
Mas sabe a única coisa que nós merecíamos? O inferno. Essa é a verdade bíblica que não te contaram. A única coisa que era certeza que todos nós aqui merecemos, sem exceções, era o inferno. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. E quando a Bíblia fala todos, ela está dizendo todos. Então, por isso que a gente conclui, Deus não deve nada para ninguém. E tudo que acontece na nossa vida, a começar da salvação, é graça e favor de Deus sobre nós. Não é porque Deus olhou e falou assim: não, eu vou lá, vou salvar esse cara, porque olha, afinal ele está tão bonzinho, ele faz tudo certinho. Olha como é que a gente entende errado. A gente vai educar os nossos filhos e a gente ensina para eles de pequenininho que Deus é esse Deus que recompensa a bondade. Ó, se você for bonzinho, Deus vai te abençoar. Se você for bonzinho, Deus vai... E está errado, isso não é evangelho. O evangelho não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Foi o que nós cantamos aqui. O evangelho não tem a ver com o que eu faço de bom para Deus. Não. O evangelho tem a ver com o que Ele fez de bom para mim. A graça, a misericórdia e o favor dele sobre mim. É disso que está acontecendo na vida dessa mulher. E essa mulher se torna uma intercessora da sua família, porque ela entendeu que ela poderia livrar a vida dela e livrar da família dela também. Agora vale lembrar também que Deus, eu falei isso lá no batismo, Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Por isso que o meu filho, eu tenho um filho, tá? Cadê meu filho? Tá aí? Acho que está lá na salinha. Não, tá ali. Meu filho Samuel. Eu tenho o Josué que está lá. Os meus filhos, eles não são netos de Deus. Eles têm que ser filhos de Deus também. Então eles também têm que ter a confissão de fé deles. Eles também precisam acreditar, não no Deus do pai deles, mas no Deus deles. Hoje mesmo eu estava falando com Samuel. Por enquanto, você está sob a minha responsabilidade. O meu Deus é o seu Deus. Mas vai chegar um momento da sua vida que o meu Deus vai ser exclusivo também o seu Deus, porque você vai responder diretamente para Ele dentro do contexto de família. Agora, olha que interessante. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas, porque senão as pessoas não vão aprender. Aprender que Deus não tem neto. Então a Raabe tentou de alguma forma falar: você salva eu e salva a minha família. Os espias falaram para ela assim: tudo bem, vamos fazer então uma aliança aqui. Vamos ver qual que é a aliança. Continua. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhes garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade a fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Lembrando, gente, que o Antigo Testamento, lá no livro de Hebreus, ele fala que ele é uma sombra do Novo Testamento. Ou seja, todo o Antigo Testamento, todos os acontecimentos vão apontar para Jesus. E aqui também é um tipo de Jesus. Josué é um tipo de Cristo. Sabe por quê? Porque o próprio nome Josué quer dizer Jesus. Josué e Jesus é a mesma coisa. As nossas vidas... Então Raabe, volta lá. Pode ir, isso. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então onde que essa mulher morava? Certamente morava numa parte alta, no muro da cidade de Jericó, entre os muros. Então, só para você ter uma ideia da largura do muro, dá para morar uma pessoa dentro. Continua. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então ele vai fazer, nós vamos salvar você. Só que tem uma condição. E aí ele vai dar a condição: se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Então a condição para a salvação chegar na casa de Raabe eram 2. Primeira condição é que ela deveria colocar um cordão vermelho na janela da casa dela. Esse cordão era um sinal. E o que é esse cordão, gente? Isso aqui é claro, isso aqui tá óbvio para nós. O símbolo desse cordão representa o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus.
O mesmo jeito que aconteceu lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel passou sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse, agora tinha uma marca na casa de Raabe. E aqui está apontando para Cristo. Na casa dela precisava ter esse cordão lá, sinalizando que aquela casa era uma casa onde morava uma pessoa temente a Deus. E segundo, a família dela precisava estar dentro da casa. Não valia a família estar fora. Ah, não, eu estou aqui buscando a Deus enquanto meus filhos estão na balada, mas quando Jesus vier, pega todo mundo. Pega não, irmão. Não pega não. Ah, não, eu estou aqui orando pelos meus filhos, e se Jesus vier, eu vou ser... Pode ir, meu filho, vai lá para as baladas lá. Não. O plano é o seguinte: a família tem que estar inserida no contexto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família tem que estar dentro do contexto. E é isso que Josué está falando. É aquilo que os espias estão falando. Falando assim, ó, se a sua família estiver dentro da casa, nós vamos cumprir a promessa. Mas se a família estiver fora da casa, continua, vamos lá. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Ou seja, o meu compromisso é com quem está na casa. Quem está fora da casa não está protegido. Não está protegido. Então, o sangue lá, o cordão de escarlata que estava na janela dela, e a garantia era que a família estivesse dentro da casa. Sabe um detalhe importante que eu achei nessa história? É que os espias não disseram para ela quando eles iam vir. Eles não chegaram e falaram assim, tal dia a gente vem. Então isso ia exigir de Raabe o quê? Que ela deveria ficar esperta. Ela deveria estar esperando. Ela deveria estar vigiando. Porque a condição era, se a família dela não estivesse dentro da casa, não haveria salvação para a casa dela. Não haveria salvação para a família dela. Mas a história não acaba por aí. O povo, lá no capítulo 6, a gente vai ver que aconteceu o fato. A cidade de Jericó foi destruída. Eles invadiram a cidade, resgataram a Raabe lá de dentro. Põe para mim o tema da minha mensagem, Laura. Qual que é o tema? Me ajuda aí. 1, 2, 3. Existe vida do outro lado do mundo. O personagem principal dessa história é a Raabe. E a Raabe, tudo que ela conhecia de vida estava dentro dos muros de Jericó. Talvez a vida dela era o resultado daquilo que ela vivia. Estava ali, o cotidiano dela. A prostituição que levou ela a fazer. Olha só como é que isso é sério. A gente cria os nossos filhos. E dentro da nossa casa, cada família aqui tem um costume. Mas dentro da sua casa você tem lá, não se fala determinadas palavras. Educação, lá na sua casa tem um padrão de educação. Aí alguém aqui pode compartilhar disso que eu vou falar? Eu acredito que muitos pais aqui vão entender o que eu estou falando. Aí você está lá na sua família, o seu filho, ou na mesa, ou em algum lugar da casa, e de repente o seu filho fala uma palavra que você nunca falou na tua casa, uma palavra horrível, e ele falou lá dentro da casa. Daí você fica tão assustado e fala, onde você aprendeu isso, menino? Alguém já passou por isso? Ninguém. Ah não, tem umas meia dúzia aí, né? Agora, explica para mim, por que isso acontece? Isso acontece porque é o contexto aonde ele está inserido. Então, às vezes seu filho está num ambiente lá da escola, onde uma criança falou para outra, eu vou matar fulano. Onde falou assim, ó, entra lá na internet e pesquisa tal coisa. Às vezes falou lá do órgão sexual. E você tentou proteger o seu filho de todas as formas para ele não ter acesso a isso naquele momento, mas ele estava lá dentro daquele contexto e aprendeu. Então, Raabe, eu acredito que a história dela era exatamente isso. Era um povo que não conhecia Deus. Um povo que estava vivendo daquele jeito. E Raabe estava se espelhando nisso, vivendo essa realidade. Então ela não sabia o que acontecia do outro lado. Mas nessa história, mais algo impressionante que vai acontecer é que quando resgatam ela, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Josué capítulo 6.
versículo 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá de todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Então olha o cuidado que eles tiveram. Eles foram lá, resgataram aquela mulher, salvaram a família dela e tiraram ela daquele ambiente de guerra, tiraram elas, protegeram eles ali. Versículo 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro ao santuário do Senhor. 25. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Olha que interessante. Essa mulher que tinha uma história muito ruim, uma história muito horrível, ela foi resgatada e ela foi inserida. Ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Deus. Sabe quem que a Raabe representa? Essa Raabe representa todos nós, os gentios. Todos aqueles que não são judeus. A Raabe representa cada um de nós. E ela foi inserida no meio do povo de Deus. E do mesmo jeito que eu falei, que ela aprendeu lá no meio do povo dela todos aqueles costumes, talvez a perspectiva que ela tinha da vida dela era essa: eu vou ser uma prostituta o resto da minha vida, eu nem penso como que vai ser o meu futuro. Talvez ela não tinha nem uma visão de futuro, um futuro bom para ela. Mas o Deus de Israel, que estava salvando a vida dela, e é o mesmo Deus que é o meu Deus e o seu Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Põe para mim, por favor, Laura. Eu gosto muito desse versículo, porque ele representa um pensamento de Deus acerca de nós. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que a Raabe, ela veio para Deus pelos motivos certos. A motivação dela foi a mais certa que pode existir. Por quê? Porque ela queria escapar do juízo. Só que o evangelho, além de salvar, algumas coisas vêm de reboque com o evangelho. E isso não pode deixar de ser falado. Algumas coisas o evangelho traz junto para nossas vidas. O que o evangelho traz? O evangelho traz sim a possibilidade de você viver uma família feliz. O evangelho traz sim uma possibilidade de você prosperar na sua vida econômica. O evangelho traz sim a possibilidade de você receber essa saúde no seu corpo. Tudo isso faz parte do evangelho. Isso não é o evangelho, mas faz parte do evangelho. Está incluído no evangelho. Então essa mulher, ela vem para Deus pela motivação certa. Mas agora Deus vai começar do outro lado do muro, escrever uma nova história na vida de Raabe. E agora Raabe vai viver entre o povo de Deus. E ela vai aprender agora a cultura, os costumes do povo de Deus. Tem um provérbio popular que diz: quem anda com manco, aprende a mancar. Por isso que Deus faz uma questão de separar o povo dele. O povo de Deus tem que ser separado mesmo, isso é um fato. Por quê? Porque se o povo de Deus não estiver separado, o povo de Deus se mistura com o mundo, com a cultura, com os valores desse mundo. Por isso que o povo de Deus tem que estar separado para Deus. Povo exclusivo de Deus. Deus tem essa particularidade. Ele quer a exclusividade do seu povo. Para fazer esse povo, porque os planos dele, como a gente leu em Jeremias, os planos dele são planos bons para o seu povo. O plano de Deus para o seu povo são planos impressionantes, incríveis. E era isso que ele tinha para a vida de Raabe.
E agora Raabe está vivendo entre o povo de Deus. E a história dela, a Bíblia não dá os detalhes, mas eu tenho algumas coisas para salientar para você aqui. A Bíblia não dá os detalhes, mas essa mulher começa a desenvolver no meio do povo de Deus. Talvez não, certamente ela abandonou a prostituição, porque não fazia parte da cultura do povo de Deus a prostituição. Então ela agora não ia mais ser uma prostituta ali. Iam tratar ela como uma mulher digna. Ia tratar ela não como objeto mais. Os homens não iam mais olhar para ela como um pedaço de carne, mas iam dar valor para ela. Ela ia aprender a adorar a Deus. Ela ia aprender os costumes do povo de Deus. Ela ia aprender que Deus é o único Deus de Israel. E ela ia desenvolver a fé dela ali dentro. E ela vai crescer nesse ambiente. Olha por que Deus quer separar a gente. Tem alguns provérbios interessantes. Por que eu falo isso? Essa foi uma das fórmulas da educação que eu dou para os meus filhos. Muito cuidado. É um versículo que os meus 2 filhos sabem de cor. Eu só começo a falar para eles uma parte do versículo, eles completam. E o versículo é o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias. Você pode achar que você é o maior ninja do mundo. Não, eu sou cabeça. Já viu o jovem falar isso? Não, eu tenho a cabeça feita. Eu tenho a cabeça feita, eu não vou me corromper não, eu não vou me misturar não. Eu sempre protegi os meus filhos. Por quê? Porque é mais forte do que você pensa. As más companhias, elas corrompem. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha só, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A pessoa pode ser o que for, mas ela começou a andar com quem tem costumes ruins, ela vai ser influenciada por esses costumes. Ah não, pastor, fica tranquilo, porque vai nessa. Esse é irmão desse. Vai nessa. A Bíblia diz assim, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, põe para nós, ó. Bem-aventurado o homem. Olha a separação. Bem-aventurado o homem. Ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você quer receber a essência de Deus para a sua vida, você precisa andar com quem tem a essência de Deus. Você precisa se permitir estar no meio de quem tem a essência de Deus. Eu achei uma frase muito interessante, porque nós somos um produto do meio que vivemos. Eu e você somos produtos do meio. Sabia que muita coisa do que você é ligado aonde você viveu. Porque olha que pensamento interessante que eu anotei aqui. A existência precede a essência. Isso é um fato. A existência, ela vem antes da essência. A essência, olha o que é interessante. Nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem é, em sua essência, o produto do meio em que vive, que é construído a partir das relações sociais que cada pessoa se encontra. Ah, não, eu não sei o que aconteceu, eu sei que deu errado. Eu criei o meu filho na igreja, ele vinha na igreja, ele só vinha na igreja. E vir na igreja não vai mudar, não vai fazer ele receber bons costumes cristãos. Vir aqui largar ele no culto aí, não. Você precisa investir nos relacionamentos dos seus filhos com os outros crentes. Investir nos relacionamentos, no meio dos crentes, e acompanhar e ver o que está acontecendo. Porque mesmo assim ainda tem os perigos. E tem filho de crente não é crentinho. Então quem anda com manco aprende a mancar. Provérbios 13, 20 diz o quê? Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios. Quem anda com manco aprende a mancar. Então você quer ser cheio de Deus? Quer ser cheio da presença de Deus? Quer aprender a viver para agradar a Deus? Anda com gente que agrada a Deus. Anda com gente que tem padrão de Deus. Anda com gente que fala de Deus. Anda com gente que tem Deus na boca, Deus no coração, Deus na mente. É assim que você tem que viver.
Então Raabe agora está vivendo entre o povo de Deus. E eu estou imaginando agora, que a minha mente é muito fértil. Eu estou imaginando Raabe agora. Gostava de usar as mini sainhas, agora não está mais usando. Ela gostava antes de dançar o tchan, parou de dançar o tchan. Lá no meio do povo de Israel. Ela pegava o celular dela e ia na frente dos decotão grandão. O Senhor é o meu pastor. Mas agora ela começou a sair dessas referências. Isso não era mais padrão para ela. Por quê? Porque ela começa a aprender agora com as irmãs de Israel, que sabem que tem um caráter na sua vestimenta, se veste diferente. As palavras são diferentes. Antes Raabe talvez estava acostumado a sentar na rodinha para dizer: eu fiquei com aquele ali, eu fiquei com aquela ali, eu fiquei com não sei quem, eu não sei. Mas agora não, no povo de Deus agora as conversas são outras. O povo de Deus fala: lembra a vigília ontem, a vigília estava boa, ou assistiu aquela pregação lá, ou você viu aquele novo louvor que saiu, e começa a mudar, porque a linguagem é outra, o ambiente é outro. Quando você começa a crescer nesse ambiente, meu irmão, você está sendo edificado pelo irmão. Agora, se você se misturar, fica lá. Lembrando, só abrindo um parênteses bem grande: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem que se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não é para o crente ser um antissocial. Não é disso que a gente está falando. Não é para você ser um ignorante, qualquer pessoa não cumprimenta. Não é isso. Você vai ser educado, você vai ser cortês, você vai sorrir para todas as pessoas, você vai ser gentil com todas as pessoas. Mas relacionamento de mesa, relacionamento profundo, é com quem tem a mesma linguagem, é com quem tem os mesmos padrões, é com quem fala a mesma língua. Para quê? Para não corromper os bons costumes. Que corrompe. Gente, eu já falei isso em várias pregações. Quanto tempo leva para a gente estabelecer um bom costume em alguém? Anos. Bom costume não é assim, aprende hoje, amanhã está fazendo. Não, bom costume é anos. Mas para tirar o bom costume é rapidinho. Você não vê os jovens o que acontece com ele? Entra para a faculdade, muitos jovens, entrou para a faculdade e se perdeu. Foi para a faculdade, primeira vez, hoje eu vou sair com os amigos. Daqui a pouquinho volta chapado. Por quê? Porque as más companhias vão corromper os bons costumes. Mas para a gente concluir essa história, que não acaba por aí, a vida de Raabe começa a mudar lá dentro daquele contexto. E agora Raabe vai arrumar um marido, gente. Uma mulher que não tinha homem certo. Uma mulher que não tinha um marido. Uma mulher que estava acostumada a se deitar com vários homens. Uma mulher que achou que a vida dela era aquilo. Ela tinha perdido toda a esperança. Mas quando ela entregou o coração dela para Deus, quando ela entrega o coração dela para Jesus, quando ela abre o coração dela para o Evangelho, ela está permitindo uma mudança acontecer na vida dela. E ela vai encontrar um homem no meio do povo de Deus. O príncipe encantado dela estava lá. O nome dele era Salmão. O nome dele era Salmo. E sabe por que eu estou contando essa história? Porque a história vai ficar mais quente agora. Essa mulher se tornou um fenômeno. E até hoje se fala dela. Até hoje ela foi destacada como uma poderosa mulher no meio do povo de Deus. Que obra que essa mulher fez? O que essa mulher fez de tão extraordinário? O testemunho dela é a coisa mais linda. Sabe por que Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida? Porque quando Ele te abençoa, o nome dele é soprado no mundo. Quando Deus te abençoa, o nome dele é falado. Foi o que aconteceu, foi assim que ela conheceu Deus. Ela falou assim: eu fiquei sabendo que Deus abriu o mar vermelho. Eu fiquei sabendo o que ele fez através de vocês com os reis dos amorreus. Eu fiquei sabendo. Então, quando Deus abençoa o povo dele, o nome dele é soprado em todos os lugares. Você viu o que aconteceu como testemunho da nossa irmã Stephanie agora. Como que pode um negócio desse? Era 3 vagas. Sabe por que ela contou com tanta empolgação, gente? Eu vi uma reportagem uma vez, se eu não me engano, no Globo Repórter, na época, que passar num concurso público é equivalente a ganhar na loteria. De tão difícil que é. A obra não é tão fácil assim quanto parece.
Então, para muitos, podia ser simples. E a alegria dela era grande, porque ela viu a mão de Deus, o grande testemunho. E o nome de Deus vai ser glorificado. E o nome de Deus vai ser soprado aonde ela passar. Porque o Deus de Israel fez isso. Fez isso por ela. Agora, olha que interessante. O nome dessa mulher foi parar lá na galeria da fé. Hebreus 11, versículo 31. O nome dela entrou na galeria da fé. O nome dela foi mencionado lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha o nome dela aparecendo. E Deus agora vai destacar essa mulher. E o mais impressionante é aonde o nome dela vai entrar agora. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. A Bíblia é linda. Olha o que Deus faz com uma mulher que saiu da onde saiu. Achou que a vida dela já era o ponto final. Achou que aquele era o fim dela. Mas Deus transformou a vida dessa mulher. E Ele pode transformar a nossa história. Sim. Esse é o Deus vivo que nós cremos. Olha só. Aqui no capítulo 1 de Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus, quando escreveu o Evangelho, ele queria mostrar que o Cristo veio de uma linhagem real. Então ele precisou ligar Cristo a Davi. Só que antes de ligar Cristo a Davi, a genealogia vai contar para nós, no versículo 5, presta atenção. Olha aqui. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé. Continua. Jessé gerou ao rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha que forte. Versículo 16. Onde vai terminar essa genealogia? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Uma mulher que estava lá, achando que a vida dela tinha acabado, achando que a vida dela não fazia mais sentido. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Jesus tirou essa mulher da podridão, da pior vida, e trouxe essa mulher para fazer parte da genealogia. Jesus nasceu na descendência dessa mulher. Olha o que Deus faz, gente. A Bíblia diz, Isaías capítulo 55, versículo 8. Não coloca um ponto final na sua história. Isso não é triunfalismo, isso aqui é subestimar a Deus. Às vezes a gente fala, será que é isso mesmo? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu não tive chance, porque os meus pais... E a gente quer achar que o nosso fim é aquele. Põe para nós, por favor. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não coloque um ponto final na sua vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, uma vírgula entra. Uma vírgula entra. Por quê? Porque Deus pode escrever uma história que nem mesmo você imagina. Vamos ficar de pé nessa noite. Se inspire na história dessa mulher. Essa mulher, ela precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque na hora que ela saiu de Jericó, ela podia ter feito igual a mulher de Ló. Ela podia ter olhado para trás, ela podia ter dito, não, mas aqui é que eu ganho minha vida. Não, mas aqui é o meu passado, aqui a minha história está aqui, as minhas raízes estão aqui. Não, essa mulher, ela quis viver o extraordinário, ela quis viver o novo de Deus, ela quis viver uma nova história na vida dela. É assim que você deve encarar o Evangelho. Primeiro você chega pela motivação certa.
para escapar da ira de Deus, para receber a salvação da sua alma. Só que o evangelho, ele não para por aí. Tem muitas coisas que são adicionais ao evangelho de Cristo, que pode fazer toda a diferença na sua história. Olhe para a vida de Raabe hoje e se inspire. Fala: uau, Deus, se o Senhor fez na vida dessa mulher, então eu posso ter esperança. Se o Senhor transformou a vida dessa mulher, então a minha vida pode ser marcada pela esperança. O Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar, o Senhor pode modificar. O Senhor é o Deus incrível. Não coloca Deus dentro de uma caixinha. Não olha para a sua vida na sua visão humana limitada, dizendo: não, eu acho que comigo não vai acontecer. Não, eu acho que nunca vou viajar para outro país. Eu acho que eu nunca vou ter minha casa própria. Eu acho que eu nunca vou ter isso. Eu acho que eu nunca... Não faça isso não. Não faça isso não, porque Deus pode surpreender você para que o nome dele seja soprado em outros lugares. Deus te abençoa sim. Esse é o Deus de Israel. Ele te abençoa sim, para que o nome dele seja glorificado. Não é simplesmente para deixar você vaidoso. Não é simplesmente para deixar você cheio de pompa. Não. Deus te abençoa sim, para que o nome dele seja soprado por essa cidade, por esses lugares. Abra teu coração para o evangelho. Abra teu coração para a palavra de Deus. Chega de resistência. Abandone as suas armas. Tire toda a resistência.